Nesta noite teremos a apresentação do nosso amigo querido André Luiz, com o tema A Coroa e as Asas. Boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos então receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Nessa noite, nós iremos falar sobre, a nossa fala singela será sobre a coroa e as asas, como o Iluminado já citou. Está toda baseada no capítulo 14 do livro Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Néio Lúcio. O espírito Néio Lúcio é antigo conhecido do espírito Emmanuel, apareceu na obra 50 anos depois sob a alcunha de Sinéio Lúcius. Esse livro, Jesus no Lar, apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar, e aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação. Em uma das existências terrestres de Néio Lúcio, o autor espiritual também se relacionou com o médium Chico Xavier, quando ele reencarnou com o educador Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Chico Xavier, na época, ele trabalhava como escriturário no Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. E por mais de 20 anos, ali entre 1933 a 1958, ele recebia um salário modesto do Ministério da Agricultura e na Casa da Fazenda Modelo. Chico Xavier, então, psicografou o livro Paulo e Estevão, uma de suas obras mais famosas. E vamos ao conto, então, do capítulo 14. Conta-nos, Néio Lúcio, que os apóstolos estavam reunidos com Jesus na casa de Simão Pedro e comentavam sobre as glórias do saber. Comentavam sobre a importância da sabedoria, do conhecimento, para que os espíritos adentrem nos desígnios da providência divina. Ou seja, conhecimento, as glórias do saber. Foi então que, após os comentários, Jesus, tomando a palavra, contou-nos uma singular parábola. Disse que um homem dedicado ao aprimoramento intelectual decidiu subir os vastos montes que conduzem à sabedoria. Dedicado, perseverante, disciplinado e atento, utilizou todas as forças e energias de que possuía para essa empreitada desafiadora. Mas no caminho encontrou labirintos escuros, armadilhas que todo conhecimento oferece. Mas ele, de olhos fixos nas alturas, prosseguiu a sua jornada. Enquanto caminhava nessa ascensão, de quando em quando ele substituía a sua túnica, ou seja, as suas roupagens, substituía as suas sandálias, ora porque aquela vestimenta não mais era adequada ao clima ou às condições da subida, então ele se desfazia na medida que avançava. Trocava de roupa, trocava de sandália, trocava de cajado, trocava os instrumentos e avançava. Quando atingiu a culminância, foi recebido por um representante da divindade. Uma entidade angélica que veio ao seu encontro.
E ela então o abraçou carinhosamente, parabenizou pelo seu esforço, pela sua disciplina e colocou na sua fronte uma coroa de luz. E o discípulo então, feliz e emocionado, rogou para que pudesse adentrar as vastas regiões do mundo superior. Agora, com conhecimento, né? Agora eu passo esse portal. E que ele pudesse, então, adentrar rumo ao Pai Celestial. E a entidade angélica, no entanto, ela ponderou que ele não poderia avançar portas adentro das esferas celestiais. Era necessário ainda concluir uma tarefa. Necessitava o discípulo regressar por onde havia subido, descendo pelos caminhos áridos e observando agora e anotando todo o percurso vencido. Ele seria observado nessa descida e, em função do seu comportamento e das suas atitudes, ele poderia então receber não mais a coroa do discernimento e do entendimento, mas também as asas da sabedoria e do amor, que o conduziriam às regiões celestiais. Possuía a coroa do discernimento, mas ainda não era detentor das asas. E o discípulo, então, regressa pelos mesmos caminhos percorridos. E agora ele se impressiona, porque enquanto ele subia, ele não notou peculiaridades e minudências da subida. No entanto, agora dotado de um discernimento diferenciado, ou seja, de conhecimento, ele passou a divisar ângulos que antes não foi possível observar. Mas algo chamou a atenção desse discípulo. Ao observar os viajores que ele cruzou no caminho, viajores que subiam como ele fizera outrora, ele foi tomado de um sentimento de desprezo. Começou a observar túnicas desgastadas daqueles que ele encontrou no caminho, sandálias gastas no caminho, cajados que pareciam ridículos. E o que mais impressionava o viajor é que, não obstante a fragilidade das vestimentas e dos instrumentos daqueles que subiam, eles não notavam a fragilidade de suas roupas, das suas túnicas, das suas sandálias. E todos que estavam subindo caminhavam assim numa espécie de altivez infantil, ou seja, considerando-se superiores e orgulhosos, acreditando cada um deles portador da melhor túnica, da maior sandália, do cajado mais adequado. Ele agora, que possuía um discernimento, que havia alcançado as culminâncias do conhecimento, olhava para aquela cena a seus olhos, patética, e começou a proferir maldições, a gargalhar, apontava falhas, mostrava a imaturidade daqueles que subiam, criticava o cajado de alguns, colocava defeito nas túnicas e nas sandálias de outros, agia com zombaria e sarcasmo. E muitos dos viajores, constrangidos pela severidade e, por que não, pela sinceridade da crítica, desistiram da subida e regressaram ao vale, sendo assim desestimulados no processo de ascensão. Depois de descer até o ponto inicial do monte, distribuindo críticas, censuras e maldições, mas lá, chegando, encontra então o anjo em prantos, triste. E a entidade angélica então olha consternada para aquele discípulo, e ele então fica confuso, fica sem graça, sem entender o que havia acontecido. E a entidade diz a ele: você, meu irmão,
você não entendeu. Ao regressar pelos caminhos que você percorreu um dia, apontou o dedo e criticou os instrumentos dos viajores que subiam, como você um dia subiu. Destacou a fragilidade das mesmas túnicas que você utilizou. Apontou vícios nas mesmas sandálias que um dia você calçou. Sem perceber que esses instrumentos, embora a sua fragilidade, embora a sua imperfeição, foram os responsáveis pela sua chegada nas culminâncias desse monte. Infelizmente, você não poderá receber as asas que lhe darão acesso às esferas celestiais. Chegou perto do pórtico da sabedoria, mas não poderá adentrar. Porque nesses terrenos celestes só entram aqueles que compreenderam que o detentor do conhecimento é o maior responsável por ajudar os que seguem a marcha. Você precisa desenvolver compaixão, entendimento, misericórdia, sentimento. Porque sem o amor, não receberá as asas que tornarão possível a entrada nos locais em que você almeja. Concluída a parábola, Jesus, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, do conhecimento, mas de coração adormecido, na impiedade, salientando-se no sarcasmo infantil e na censura endêmica, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos do entendimento ou na cultura, e em vez de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, ou digamos menos habilidoso, acolhendo no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhe será lícito partir na direção do céu. E essa é a parábola do capítulo 14 do livro Jesus no Lar. E a base com a qual desenvolveremos algumas ligeiras reflexões dessa noite. E temos a dizer, é fácil, quando refletimos sobre o tema amor, repetirmos frases que se tornaram jargões, ou adentrarmos em uma linha de raciocínio já desgastada pelas múltiplas vezes que foram ditas. Mas hoje, aqui, todos nós aqui presentes, há uma reflexão em torno dessa mensagem. Toda criatura humana é capaz de amar, não é mesmo? Amar. Amar os seus. Aqueles que concordam conosco. Amar aqueles que nos apoiam, que estão ao nosso lado, ou como diz o ditado popular, os da panelinha, que caminham na mesma direção, que fazem parte da nossa família sanguínea, que têm o nosso sobrenome, ou que vieram do ventre,
pessoas que de algum modo estão ligadas ao nosso grupo, especialmente ao grupo sanguíneo. É fácil amar aquele que torce para o mesmo time que você torce. Para aqueles que estão na mesma religião que você professa. E mais ainda, mesmo dentro da religião que você professa, aquele que faz parte daquele grupo específico que interpreta a sua religião da maneira como você interpreta. E assim caminha a massa humana, amando os semelhantes. O grande desafio dessa energia poderosa que vibra e vive dentro de nós, não há uma criatura da criação divina que não possua o amor em si. O amor é a força divina animando todos os seres e coisas da obra divina. Mas o grande desafio do amor é primeiro compreender a diferença. Compreender a diferença como expressão do processo evolutivo. Porque aquele que lhe parece hoje tateante é um retrato de quem você foi ontem. Aquele que lhe parece ignorante é uma amostra do degrau que um dia você pisou. Aquele que nos parece um representante da maldade e da crueldade é uma imagem de quem nós fomos um dia. Porque a evolução é um vasto caminho ascensional rumo a Deus. Nós, meus irmãos, não estamos no mesmo degrau evolutivo. Cada um de nós está em um patamar diferente. Possuem experiências diversas, um avançou mais, o outro avançou menos. E todos os seres da criação, se olharem para o alto, verão outros seres em níveis superiores. Se olharem para baixo, verão outros corações rumando na direção em que se encontram. É a grande escada da evolução humana. Os seres humanos não estão em uma planície, eles estão em uma vasta escadaria. Uns enxergam mais porque estão num degrau a mais. Estão em degraus superiores. Outros enxergam menos porque estão no degrau abaixo, mas sobem. E o primeiro impulso de quem atingiu um degrau acima, vejam bem, o primeiro impulso de quem atingiu um degrau acima, talvez no conhecimento, é desvalorizar os degraus abaixo. Expressando nessa atitude uma ingratidão onde estamos. Isso é muito comum da gente ver. Isso está em todo lugar. Numa empresa, coitado do estagiário, né? Estagiário sofre. Né? Em qualquer lugar você encontra isso. Então, é assim que muitas vezes, em uma altivez infantil, nós consideramos superiores e orgulhosos, olhamos para corações que professam outras crenças religiosas e zombamos de práticas, zombamos de ideias, de crenças, sem perceber se estamos hoje no patamar que estamos, é porque um dia usamos aquelas mesmas túnicas, um dia calçamos essas mesmas sandálias e reconhecer a beleza da providência divina que nos permite acreditar que a nossa túnica é a última, com a grandeza da providência divina que nos permite confiar que a nossa sandália é a mais adequada. E por quê? Porque ela de fato é a minha, a tua, a dele, para o degrau em que nós estagiamos hoje. O amor, então, o amor, no fundo, ele é compreensão de que não importa a túnica e a sandália de que você utiliza atualmente. O mais importante é se você está ou não subindo.
Porque o anjo dessa parábola, capítulo 14 do livro Jesus no Lar, o anjo dessa parábola, o que ele mais pediu ao discípulo, ao candidato, o maior pedido que esse anjo fez, silencioso, sem dizer, o pedido implícito, é que ele não desestimulasse ninguém da subida. E é assim, nessa atitude pedida pelo anjo, que nós encontramos a essência do amor ensinado por Jesus. O amor de Jesus não é um amor piegas, exagerado, de filmes. O amor de Jesus é uma força poderosa que respeita as criaturas do degrau onde elas se encontram. Mas as estimula a dar um passo adiante. Um passo. E esse é o amor do Cristo. Essa é a terapia do amor do Cristo. Jesus sempre, através do seu pensamento espiritual, que cobre a vasta terra, toda ela, sempre se aproxima da nossa intimidade mental com o seguinte pedido. Ele diz para cada um de nós: meu filho, minha filha, um passo, mais um passo. Não 10, ele não te pede 20, mas ele fala um passo. Se durante a nossa encarnação nós conseguimos evoluir um passo, já é aquilo que Jesus espera. Então, quando o convertido de Damasco, Saulo de Tarso, se dobra ante a grandeza do Cristo, porque ele estava lá no deserto, e nas portas de Damasco, ele estava perseguindo Cristo e todos os seus seguidores, estava indo para Damasco para aniquilar Ananias, que era um senhor, que era um grande seguidor de Jesus. E no deserto Jesus aparece para ele, então ele fica cego, ele cai do cavalo, se dobra ante a grandeza do Cristo. Ele diz: mas você é Jesus, então você é Cristo. Como que eu não percebi? E naquele momento, então, ele pede instruções ao Cristo e Jesus não despende energia dizendo-lhe um roteiro de que deveria fazer. Apenas indica: Saulo, entra na cidade. Um passo. E naquele momento, 3 dias depois, quem era o seu futuro prisioneiro, Ananias, o homem a quem ele perseguia, essa era a sua primeira instrução. Esse era o primeiro ensino, era a primeira terapia para o violento defensor de Jesus. Porque Ananias acabou curando a cegueira dele. Saulo de Tarso. E era o primeiro passo da terapia do amor que Jesus começava a lhe ensinar. A lhe ensinar. Se você quer servir a Deus, abandona a violência. Entenda a lei de cooperação. Cada um de nós tem um papel na vida, cada um de nós tem uma função a desenvolver, seja no trabalho, na vizinhança, na sociedade, na seara espírita. Cada um de nós. Ninguém fará sozinho. E aqueles que talvez você considere os mais incapacitados, serão talvez pelas mãos deles que o Cristo abrirá os seus olhos. Primeira lição. Um passo. E assim, na história do convertido de Damasco, dia após dia, um passo. Porque o amor não despreza. O amor não despreza. No capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, se quiser parar a luz aqui, fica até melhor para ver. Obrigado, meu Deus. Pensamento e Vida, tem uma frase sublime: Deus ama tanto o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. E agora sabemos, com as bênçãos do Consolador prometido, porque esse é um amor maduro. Emmanuel não está dizendo que o verme é igual ao anjo, ou que o anjo é um verme. Não é isso. Não é esse amor infantil
que Jesus veio ensinar. O que Emmanuel quer dizer é que o que separa o verme do anjo é o tempo e a jornada. Então, meus irmãos, olhando para o detento, o criminoso que está preso, o violento, olhando para aquele que assassina e para aquele que já compreendeu a lição do Cristo, há apenas degraus que ele terá de subir. Não se trata de um amor infantil que endossa um estacionamento, mas trata-se de um amor dinâmico que estimula a subida. Quantos de nós já não condenou um bandido, um assassino, assistindo Jornal Nacional ou qualquer outra reportagem? Vai arder no mar do inferno. Lógico, com a pequena compreensão que nós tínhamos. Então, trata-se de um amor dinâmico que estimula a subida, compreendendo a diversidade. Sem essa noção, talvez não sejamos capazes de amar um mundo tão diferente, tão intrigante, tão desafiador como o mundo de hoje. E referindo-se aos tempos da transição planetária, disse Jesus, e por aumentar a iniquidade, que é o ato de ser mal e injusto, o amor de muitos esfriará. É preciso, então, equipar o nosso amor cristão dessas lições sublimes da evolução espiritual. Ninguém que subiu despreza quem está subindo. Ninguém que já atingiu aponta limitações e vícios nos instrumentos que servem. Ninguém. Houve um tempo que os filhos do povo hebreu acreditavam que tinham a maior túnica, a melhor sandália e o cajado mais adequado. Então veio Jesus. Houve um tempo em que os cristãos acreditavam que tinham a maior túnica, o maior cajado, a melhor sandália, e veio então o Consolador prometido. A lei é de subida. A criação é infinita, mas a feliz expressão de Paulo de Tarso, que nesse momento ele funcionava como um instrumento do próprio Cristo, ele disse, o amor é o vínculo da perfeição. Enquanto nós não conseguimos amar aquele que estagia ao nosso lado, que dorme na mesma casa que nós, que trabalha junto conosco, que mora na mesma vizinhança, nós estaremos longe de buscarmos a perfeição. Só existe um elo capaz de nos unir aos espíritos superiores. Afinidade não é. Porque eles se interessam por coisas muito superiores que as nossas. Identidade também não é, porque eles já possuem um conhecimento e uma afetividade, que nós, diante deles, somos brutos. O que faz com que os benfeitores espirituais, aqui presentes, nessa noite, nesse ambiente, o que faz com que eles estejam aqui, sabem o que é? É o amor. Porque o amor é um vínculo que une o primeiro degrau ao último. O amor é o liame, é o elo que liga Deus a todos os seres e coisas da criação divina. Não se trata de colocarmos lentes cor-de-rosas para vermos o mundo mais bonito. Trata-se de ver as pessoas como elas são e ver o mundo como ele é. Mas não nos enganemos, a lei do progresso é um determinismo divino. Todos iremos progredir. E quem mais subiu, compreende, é o que mais ama, é o que mais serve. Porque o Criador, Todo-Poderoso, o Todo-Sábio, Onisciente, Onipresente,
Deus não está sentado em um trono, mas Ele serve incessantemente a todos os seus filhos. O maior servidor é o próprio Deus, indicando-nos que a compreensão e o amor podem vencer aquilo que a inteligência sonha, que o conhecimento sonha e que não alcança. Esse capítulo 14 do livro Jesus no Lar é uma terapia do amor. É a terapia da subida, do aperfeiçoamento. Forças iguais ou superiores àquelas que nos sugam, vamos dizer, durante o dia a dia, são aquelas que nos atraem também às alturas. Porque se ao nosso redor estão espíritos que compactuam conosco, compactuam nos nossos equívocos, acima de nós há corações avalizando a nossa encarnação. Há corações apostando na nossa vitória. Há corações atuando e atraindo nossa inteligência e o nosso coração. Porque eles anseiam em receber mais um habitante nos pátios celestiais. E assim, o amor unifica a tudo e a todos. Unifica por uma razão muito simples. Deus é um e Deus é amor. Agradecemos a todos pela oportunidade e tudo que foi dito aqui, sendo primeiramente para quem falou. Pois, como diz o nosso irmão Joraro, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Uma boa noite e muita paz. Obrigado.